Eu sou a professora Lérica Capon. Eu sou aluna egressa aqui da UFPA do Polo 37. Eu defendi minha dissertação agora em março de 2022. E o meu produto educacional, ele é um jogo na trilha do saber, um jogo adaptado como alternativa para o ensino de física a alunos com espectro autista no ensino médio. E como é que eu tive a ideia, né? Surgiu a ideia de eu desenvolver esse joguinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês esse joguinho aqui. Esse joguinho, quando eu entrei no mestrado, quando eu fiz o processo seletivo, eu já fui muito certa do que eu queria fazer. Por quê? Um ano antes de eu entrar no mestrado, eu finalizei uma especialização em ensino de ciências com ênfase em física, aqui na UFPA mesmo. E durante essa especialização, eu tive a grande honra e oportunidade de ter contato com a educação inclusiva. E durante essa minha especialização, eu fiz um trabalho voluntário dentro da COASES, que é um órgão aqui mesmo da UFPA, e ela faz um trabalho de acolhimento de todos os alunos que ingressam, né, na faculdade, na UFPA, na universidade, e que tenha qualquer tipo de deficiência, seja ela física, mental, transtorno, e ela é dividida em núcleos. E aí, quando eu fui para lá para fazer essa monitoria voluntária, eu fiquei no grupo TEA. E lá, como é que a gente trabalhava? Eu era monitora da disciplina física, então todos os alunos que tinham TEA e que tinham a disciplina física na sua grade curricular, ele era direcionado lá para o nosso núcleo. E lá a gente fazia todo um acompanhamento, a gente repassava as atividades, resolvia os exercícios com ele, aplicava atividades que melhorassem a compreensão dele. Então a gente fazia todo esse trabalho aí para fazer com que esse aluno melhorasse a compreensão dele dentro dos conceitos da física e alcançasse bons resultados, boas notas e conseguisse avançar. E a gente teve muitos resultados bons. Teve muito aluno que não conseguia avançar no curso, reprovava bastante e depois que entrou no núcleo conseguiu tirar boas notas e avançar. E aí foi lá que surgiu essa vontade, esse desejo de trabalhar com educação especial direcionado a alunos autistas. Lá a gente utilizava muitos jogos, mas eram jogos assim de tabuleiro, digital, usava vídeo, GIFs, tudo que a gente, todo esse material que a gente visse potencial e que a gente analisava e olha, dá para utilizar para melhorar, a gente utilizava. Então, quando eu passei no processo seletivo do mestrado nacional, profissional em ensino de física, eu já fui muito certa que eu queria trabalhar com educação especial para alunos autistas e que eu queria desenvolver um jogo. Então, foi aí que surgiu a ideia do meu produto educacional. No decorrer do mestrado, aí eu fui estudar, ver como era a melhor forma, cor, formato, modelo, justamente para trazer um jogo eficiente, simples e fácil de se utilizar. O produto ele foi aplicado na escola Luiz Nunes Direito, é uma escola aqui no município de Ananindeua, e ele foi aplicado já logo no comecinho, quando as atividades começaram a retornar presencialmente devido à pandemia. Então, o jogo ele foi aplicado a uma turma do primeiro ano do ensino médio, aonde nessa turma tinha um aluno autista. Nesse colégio, ele tinha esse acompanhamento com a educação especial, com uma professora que fazia o acompanhamento com ele, que acompanhava ele em sala de aula. No contraturno, ela fazia a monitoria e acompanhava ali a evolução dele. Tanto é que era ela que me dava todo esse suporte em relação a esse aluno.
Então, foi nesse colégio que ele foi aplicado. E como é que eu fiz? Eu dividi a aplicação do meu produto em 4 etapas. A primeira etapa foi justamente fazer o levantamento dos assuntos que esse aluno ele já haviam tido contato. Só que um detalhe, quando eu fui aplicar o jogo, eu não apliquei somente para o aluno autista. Eu apliquei para a turma toda, até mesmo porque o jogo ele traz benefícios não só para o aluno autista, mas também para os que não são autistas, que é considerado os alunos típicos. Então, ele serve tanto para os típicos como para os não atípicos. Então, eu só disse que eu ia aplicar um jogo que tinha a ver com a física e que ia ser divertido. E aí eu fiz esse levantamento com o próprio professor de física. Eu perguntei para ele quais eram os assuntos que ele tinha já passado para a turma. E aí ele me falou, olha, eu já passei as leis de Newton, dinâmica e gravitação. Em cima disso, eu formulei um questionário simples com, se eu não me engano, 10 questões subjetivas, só para eu ver o nível de conhecimento que eles tinham desses assuntos. E apliquei a turma. Coletei os dados, analisei aonde é que eles apresentavam dificuldades e não, e pontuei as habilidades e dificuldades do aluno autista, né? Com esse questionário, eu pude observar qual assunto ele compreendia melhor, qual ele tinha mais dificuldade. E aí, em cima dessas informações, eu desenvolvi uma lista de perguntas, que é essa aqui, ó. Foi com essa lista de perguntas que eu desenvolvi que eu apliquei o jogo. E aí, essa lista de perguntas, eu coloquei perguntas bem variadas. Eu trouxe perguntas do tipo, me dê a definição, me dê um exemplo disso no dia a dia, qual fórmula eu utilizo, e aí é certo ou errado, é verdadeiro ou falso, complete. Eu trouxe perguntas que fizesse esse aluno buscar seu conhecimento de variadas formas. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi realizada somente com aluno autista. Então, eu fiz toda uma entrevista com esse aluno, até mesmo porque antes de eu aplicar o jogo, eu comecei a frequentar o colégio, eu ia para a sala de aula, eu observava o comportamento desse aluno, eu observava se ele falava muito, se não. E aí, com essas visitas e com essas observações, eu observei que o aluno, ele sempre sentava na frente, ele não conversava com mais ninguém a não ser o professor e só o necessário. Ele seguia muito bem as regras, tipo, se o professor chegasse e falasse copie o lado A, o lado B e o lado C, não. Ele fazia exatamente isso, ele não quebrava as instruções que eram dadas a ele. Ele não tinha contato com mais nenhum aluno da turma, ele era muito isolado mesmo. Mas nessas observações eu consegui pontuar também que ele sabia que ele era autista, tanto é que quando ele se apresentava, ele falava, olha, eu sou o aluno tal, eu sou autista. E ele entendia que ele possuía limitações. Por diversas vezes eu cheguei a presenciar ele pedir, professor, só um instante, pare, eu não estou mais conseguindo acompanhar. Então, ele sabia o limite dele. Então, a gente já sabia muito bem essas limitações dele. E também a professora que fazia o acompanhamento com ele me dava todo um feedback do dia a dia dele. Se ele não tivesse tomado remédio, tivesse agitado, ela me falava. Se ele tivesse ansioso, ela me falava. Então, ela me dava todo esse acompanhamento. Então, eu sabia
mais ou menos o estado ali em que ele se encontrava. Tanto é que as aplicações do jogo a gente tentou escolher um dia que ele tivesse muito bem, tivesse tomado todos os remédios, não estava ansioso, não estava agressivo, nem nada, tá? A terceira fase já foi a aplicação do jogo em si. E aí a gente já foi para a prática. Só que um detalhe, a primeira aplicação do jogo eu fiz somente com aluno autista. Por quê? Porque o objetivo era colocar ele em pé de igualdade de todo mundo. Então, eu fiz uma aplicação só com ele. Então, eu expliquei detalhe por detalhe o que cada carta significava, como as perguntas poderiam ser respondidas, como ele poderia responder, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, como ele poderia ajudar a equipe dele. Então, todas essas instruções foram passadas para ele primeiramente. E aí, depois dessa aplicação realizada somente com esse aluno autista, foi que a gente foi aplicar já com a turma toda. Então, aí a gente aplicou a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Então, no total foram 4 aplicações, uma somente com o aluno autista e outra ele com toda a turma. Já na quarta etapa, foi uma aplicação de um outro questionário. Aí, nesse outro questionário, a gente já fez um questionário com 20 questões subjetivas, ou seja, o aluno ele tinha que responder ali, explicar o porquê daquela resposta. E no final eu coloquei 3, eu não estou lembrada, mas acho que foi 3 ou 4 questões perguntando a respeito do jogo. Se eles haviam gostado de utilizar o jogo, no que o jogo havia melhorado a aprendizagem deles, se eles tinham sugestões para melhorar o jogo, tudo isso. E aí, em cima disso, foi que eu que eu coletei minhas informações. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o jogo. Como é que ele funciona, né? Como ele deve ser jogado. O jogo, ele tem essas cartas aqui, ó. 4 grupinhos de carta. Então, eu tenho o amarelo, o amarelinho, ó, o azulzinho, o verde e o vermelhinho. Cada jogo de carta desses tem 9 cartas, ó, 9. E aí eu vou explicar para vocês cada um. Essa aqui é o Coringa. Esse Coringa, a equipe, ele pode fazer o que ele tiver imaginação para conseguir a peça para montar a trilha dele. E aí ele ganha 2 cartas de inverter o jogo, ó. 2 cartas para bloquear. 2 cartas de troca e 2 cartas de pedir. E aí, qual é a diferença entre a carta pedir para a carta trocar? Na carta pedir, quando a equipe utiliza essa carta, ela vai pedir. Então, a equipe que ela pedir, ela não é obrigada a dar a carta. Ela tem que convencer a equipe da carta para ela. Ela pode dizer assim, olha, me dá a carta aí que tu tem repetida. Na próxima pergunta eu respondo para vocês. Se eu souber, eu ajudo vocês. E aí também vai da persuasão. Já o trocar... Não, quando ela usar essa carta, eu quero trocar, ela vai escolher a carta que ela quer da equipe lá, né? E a equipe, ela é obrigada a dar. E aí, o que acontece? Que chegou a acontecer? São só 9 cartas. São poucas, né? Teve equipe que disse, poxa, era para ter mais. Não, mas aí tu tem que ter a tua estratégia. São 9 cartas. Se eu utilizar todas, eu perco? Não, você não perde o jogo. Só que o que vai acontecer? Você vai ter que depender apenas das
responder as perguntas certas e conseguir a peça da trilha que você quer montar. Você não vai ter as cartas como artifício para atrasar as outras equipes. O jogo ele possui 3 trilhas. Cada trilha ela forma uma fase. Então a primeira fase é essa trilha verdezinha aqui, ó. E ela tem 15 peças, ela é formada por 15 peças. Já a trilha número 2, que corresponde à segunda fase, ela já é azulzinha, ó, e o modelo, ó, pode ver que o formato muda. É bem colorido, bem intuitivo. A terceira fase, a peça já é redondinha, ó. E aí também tem mais peças. Como é que funciona o jogo? Você vai dividir a sua turma em 4 grupos. No mínimo quanto? Ó? No mínimo, como eu quero estimular essa interação entre esses alunos, a comunicação, a troca de conhecimento entre eles, no mínimo 2 pessoas. É o mínimo, eu não posso colocar só 4 alunos e cada um entre si, não. E quanto mais gente, melhor ainda. Então, eu vou dividir em 4 grupos. Cada grupo vai receber suas cartas lá, né? E aí faz todo aquele jogo, determina quem vai ser, quem vai começar e tudo mais. Aí se coloca as regras. Isso daí eu não delimitei porque eu acho que fica muito à vontade do professor ali como mediador. Ele pode acrescentar algumas regras, tipo, olha, a equipe vai ter 2 minutos só para responder. Pode usar o celular, não pode consultar o livro. E aí vai da imaginação também do professor e aí para trazer mais resultados ou melhorar, né, a aplicação do jogo. O que acontece? A gente também tem as cartas das perguntas, ó. Essa aqui é as cartas de pergunta da primeira fase. Essas aqui são da segunda fase. E essa aqui da terceira fase. Vocês lembram lá da primeira etapa, da qual eu fiz a lista de perguntas? Tá aqui. É essa aqui que eu vou aplicar. Então, o que acontece? Dividi minha turma em 4 equipes, dei as cartas para eles. Vamos jogar a primeira fase. Eu pego todas as peças da trilha e coloco em cima da mesa, ou numa caixinha, alguma coisa. Um detalhe. Como são 4 equipes, cada equipe tem que montar a sua trilha. Então, aqui eu vou ter 4 peças número 14, 4 peças número 13. Então, as chances de alguma equipe pegar uma peça repetida são enormes. Aí é que ele vai ter que estar utilizando lá as cartas, né? Para estar conseguindo montar aí a sua trilha. Aí, o que acontece? Vamos supor, vai a primeira equipe, aí ele escolhe lá uma cartinha de pergunta que é numerada. O número que está aqui, as perguntas também aqui na minha lista são numeradas. Aí vamos supor, a equipe pegou o número 2. Aí eu venho aqui na minha lista, faço a pergunta número 2. Aí vamos supor, vocês têm 1 minuto para responder. Se eles conseguirem responder, foi correto, aí eles vão lá e ganham o direito de tirar uma peça da trilha. Se eles não responderem, não ganham. Como foi que eu fiz na minha aplicação? Quando a equipe não sabia a pergunta, eu abria para as outras. Eu perguntava, alguma equipe sabe? Alguém sabe? E aí, quando elas respondiam, elas ganhavam o direito de ganhar uma peça. E quando ninguém sabia, aí eu entrava e explicava o que era aquilo, aquele conceito, como poderia ser utilizado, como era, o que não era, esclarecia todas as dúvidas
e que foi muito comum eles tirarem as dúvidas de dentro de sala de aula. Aí falava, olha, o professor falou assim, pode ser assim. Então, todas aquelas dúvidas que eles não estavam tirando dentro de sala de aula lá com o professor, eles acabaram tirando durante o jogo. Então é assim que o jogo funciona. E aí, como são 4 equipes, as 3 primeiras que conseguirem montar a trilha vão para a segunda fase. Aqui as 2 primeiras que conseguirem montar vão para a última fase. E aqui a gente tira o ganhador, né? O vencedor. Durante a aplicação, as maiores dificuldades que eu tive, uma foi encontrar um colégio que tivesse uma educação especial, que tivesse um aluno autista, que me desse esse suporte, da qual eu tive lá no Colégio Luiz Nunes Direito. Então, essa foi a minha primeira dificuldade, achar um local que me desse esse suporte. Outra dificuldade que eu tive muito foi de fazer o acompanhamento desse aluno, porque ele faltava bastante. Então, às vezes eu ia, ele não ia. Quando ele ia, ou ele estava, às vezes, muito ansioso, não tinha tomado remédio, então não dava para a gente fazer o trabalho com ele. Então, essa foi uma outra dificuldade, além do da pandemia, que foi o retorno das atividades. Então, eu tive que ter esse cuidado aí muito de ir falar com os alunos, falar com a diretora do colégio, pedir essa entrada lá. Então, essa foi uma barreira. No geral, foram essas as minhas maiores dificuldades. Com a aplicação do jogo, um resultado que eu obtive, além de fazer com que esse aluno melhorasse o rendimento dele, no final ele conseguiu tirar uma nota excelente, ele conseguiu tirar um 10. Foi possível também observar que ele melhorou muito a interação dele com os outros alunos da turma dele, da qual ele não tinha quase, nem, na verdade ele não tinha nenhum contato. Então, durante a aplicação do jogo, foi possível observar que ele falou com pessoas que ele nunca tinha falado, que ele falou, né? Ele fez essa questão da linguagem, que era muito pouco. Ele chegava, ele ficava caladinho, entrava calado, saía mudo. Em relação aos outros alunos, ele ganhou uma visão que ele não tinha. Os alunos, tinha muito aluno dentro da turma que não sabia que ele era autista, que não sabia que ele tinha essas limitações. Tinha muito aluno que não acreditava no potencial dele. Cheguei a ver perguntas, ele responder e todo mundo fica besta, assim, bestializado de ver ele responder as perguntas, dele interagir. Então, além desse contexto educacional, foi possível analisar também esse bem-estar dele dentro da sala de aula. Foi possível ver ele que ele se divertiu bastante, interagiu com os outros alunos, com a própria professora, e que foi benefícios que foram aumentando conforme o jogo ele foi sendo aplicado, as fases, a interação dele foi aumentando, a comunicação dele também foi aumentando. Esse meu jogo, dentro do mestrado, ele já teve alguns feitos, né? A minha dissertação, ele acabou virando um livro, ele foi publicado, A Trilha do Saber. O produto, né? Acabou recebendo o prêmio de melhor produto educacional no evento que ocorreu agora recentemente em Brasília, que eu fiquei muito feliz, muito mesmo, ver o seu trabalho ali, a sua dedicação sendo reconhecida, é muito gratificante. E eu espero que esse jogo ele possa ser utilizado em todos os colégios. Eu espero que ele traga muitos benefícios para a aprendizagem desses alunos autistas que sentem essa dificuldade, que são meio que deixados de lado, e que esse jogo ele possa atrelar uma melhoria na comunicação, na interação, na convivência dele com os outros alunos, além de fazer com que ele entenda e compreenda melhor os conceitos da física. Em paralelo também aos alunos, de modo geral, foi possível observar bons resultados, os alunos gostaram, tiraram dúvida e
descontraiu mais aquele contexto de sala de aula pesada, muito expositiva, muito conteúdo, muita fórmula. Então, eu espero que esse jogo possa agregar muita experiência bacana, não só para o professor, como para esses alunos, em especial aos alunos autistas. E finalizando, dizer que o mestrado ele mudou a minha vida, ele mudou a minha percepção de sala de aula. Hoje eu vejo que eu como professora, eu sou muito mais do que uma pessoa que está ali para ensinar um conceito de física, mas que eu estou ali para fazer a diferença, que eu estou ali para ensinar coisas além da ciência. Eu ganhei dentro do mestrado um conhecimento de vida. Eu já, antes de entrar no mestrado, eu já dava aula, mas eu tinha uma outra visão, uma outra ideia e percepção do que era ser um professor. Hoje não. Hoje eu tenho uma visão mais humana, assim, dos meus alunos. Eu tento conversar, entender, procurar saber e pontuar as dificuldades deles, e isso me estimula a procurar materiais, me esforçar para tentar diminuir cada vez mais essas dificuldades que eles encontram dentro de sala de aula e diminuir esse preconceito que existe ainda de forma muito grande em relação à disciplina. Que quando você chega numa sala de aula que você diz que você é professora de física, muitos alunos eles viram a cara, digam, é chato, não sei, não gosto. E é tentar reverter esse quadro. É você entrar numa sala de aula de professora de física e mostrar uma física atraente, bacana, e que eles saiam dali gostando e encantados com a física. Esse é o meu objetivo e foi isso que o mestrado me mostrou, agregou na minha vida profissional como professora.